Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Nós estamos aqui mais uma vez para trazendo a ministração da célula, para que Deus ele venha falar com você, para que você venha ser tocado mais uma vez. Amém? Meu nome é Tauan, caso alguém daí do YouTube não conheça a gente, né? Meu é Natan, sou da célula Hope. Sou da célula Tochas. Então, vamos estar dando início, mas antes a gente tem que estar orando, né? Porque tudo que nós fazemos, nós oramos antes, né? Então, curva a sua cabeça no lugar onde você está aí para a gente estar orando. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor Jesus, reunidos, ainda que por intermédio, Senhor Jesus, de um YouTube, de alguma plataforma, Senhor, mas estamos reunidos, Pai, para trazer algo de Ti, para que nós venhamos, Pai amado, ser corrigidos, ser ministrados, Pai, para estar mais perto do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor vá preparando os corações para receber essa palavra, que em nome de Jesus nós venhamos ser impactados e transformados, Pai. Um verdadeiro avivamento, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu gostaria de começar fazendo um quebra-gelo bem diferente, né? A gente sempre está acostumado a ver um quebra-gelo com água, com massinha, com um monte de coisa, mas o real intuito do quebra-gelo é que você realmente venha se soltar, né? Então, como a gente está em casa, a gente está muito acostumado a ver os defeitos, né, da pessoa que mora com a gente, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, sei lá, de quem mora com você, né? Até do cachorro a gente acha um defeito, né? Então, eu quero que agora você pare, olhe para a pessoa que está do seu lado, ou que está aí no mesmo cômodo que você, e você tente achar um elogio nessa pessoa. Pensa aí, eu vou te dar uns 10 segundos para você pensar. Procura lá no fundo que alguma coisa de bom essa pessoa deve ter, meu. Vai pensando aí, porque eu queria que você falasse para ela agora algum elogio, tá? Eu queria que você visse alguma coisa de bom, porque é impossível a pessoa só ter coisa ruim, né? E como a gente está em casa, a gente costuma ver muitos defeitos, ver aquilo que nos incomoda, né? Mas eu tenho certeza que essa pessoa que está do seu lado já fez alguma coisa boa para você, né? Eu vou colocar em prática aqui com o Natan uma coisa que ele tem que eu acho bacana, que eu acho algo... Isso é fácil, tenho vários. que eu acho que é legal Ih, caramba. Aquilo lá, pô. Brincadeira. Eu acho legal assim a questão do foco que ele tem, de questão de não deixar se abater, né? Quando ele tem algo na cabeça, ele vai atrás e não deixa as coisas derrubar, né? Não deixa situação, igual, por exemplo, você falou que ia pregar ontem, né? Veio o coronavírus, veio não sei o quê, mesmo assim você pregou, né, mano? É verdade. Então, procura aí alguma coisa de bom, essa pessoa que mora contigo tem que ter, meu. Não é possível que só tenha crítica, né? Então, você já pegou, já pensou alguma coisa, agora é o momento de você falar. Olha para essa pessoa e fala um elogio. Não pode ser uma coisa muito fácil, por exemplo, meu irmão é muito legal. Não, é muito vago, né? Tem que ser algo realmente um elogio mesmo. Beleza? Feito isso, esse é o nosso quebra-gelo, tá bom? Nós precisamos parar de ficar olhando só as coisas ruins. Nós precisamos parar de ficar procurando defeito nas pessoas, porque nós também temos defeitos, né? A gente pode ser bem chato. Na realidade, nós somos muito chatos. Então, não podemos pegar um padrão de perfeição e colocar nas pessoas. Amém? Vamos para o nosso momento da oferta? Abre a sua Bíblia em Malaquias. Malaquias é o último livro, né, do Antigo Testamento. Espero que você esteja com uma Bíblia, né, gente? Por favor, nem que seja no celular. Celular você está na mão aí. Abre a Bíblia aí pelo celular mesmo. Capítulo 3, versículo 10. Diz assim, ó: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, e ordeno que tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vós as mais ricas bênçãos. Aqui eu acho legal, no cenário que nós estamos vivendo, porque ele diz que haja bastante comida na minha casa. Talvez você tenha bastante comida na sua casa, né? Talvez você esteja com bastante mantimento, talvez você tenha o que comer. Mas muitas pessoas não estão tendo isso para comer, não estão tendo comida para comer, sabe?
E, às vezes, as pessoas da nossa própria célula, gente, talvez elas não queiram abrir o coração por vergonha, por necessidade, questão de não querer deixar o orgulho, mas não tem o que comer. Na sua própria célula, tenho certeza que alguém pode estar passando por isso. E nós ficamos tão no nosso mundinho que a gente não pensa nisso, né? Então, é preciso sim falar de oferta, porque nós precisamos lembrar que tem irmãos nossos que estão passando por necessidades, né? Então, é necessário que a gente traga essa oferta de todo o coração para que nós venhamos viver em unidade, né? E unidade é isso. Se ele está precisando, eu me disponho para ajudar. Só que muitas das vezes ele não vai falar para mim que está com necessidade, ele não vai falar para mim que está precisando. Então, por isso que existe a igreja, porque a igreja ela ajuda essas pessoas que têm vergonha, né? Porque muitas das vezes a pessoa não vai chegar e perguntar para você, mas vai falar com o pastor. E como o pastor vai ajudar, sendo que não tem na igreja? Você sabia que na igreja a gente tem cesta básica? Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não colaboram, mas nós precisamos trazer alimento. Nós estamos tendo culto de quinta e domingo. Então, traga um alimento, traga uma oferta. Já separa agora uma oferta. Eu quero separar esse R$1 aqui. Pega ele, põe num envelopinho aí na sua casa, ou põe no cantinho. Separa realmente. Para amanhã, quando você vem no culto, você dá aqui no culto. Ou então, pega essa oferta e dá para o seu líder de célula. Porque o seu líder vai saber o que fazer, vai saber quem ele ajudar. Amém? E por que nós fazemos isso? Para que haja comida, tanto na casa do Senhor, para que nós possamos distribuir, tanto na casa dos nossos irmãos. Amém? Vamos estar orando? Tem que orar pela oferta também, né? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, queremos, Senhor, trazer glória para o Seu nome, Te honrar, Senhor Jesus, também com as nossas ofertas, também, Jesus, com aquilo que nós temos de melhor, Pai. Senhor, que cada irmão que esteja com necessidade, que esteja precisando, Pai, que venha ser suprida a necessidade, Pai. Às vezes, na nossa própria célula tem alguém que está precisando, Pai. Vai de encontro a essa vida, Senhor Jesus. Não permita-nos, Pai amado, que nós passamos por necessidade e que nós ficamos parados enquanto isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. Amém. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai partir para a nossa ministração, né? A gente está encerrando o nosso mês, né? E vamos encerrar falando sobre avivamento, né? E também reavivamento, né? Hoje a gente vai falar sobre Neemias, para ser mais direto, vamos falar sobre Neemias 8, que é uma narrativa de uma forma assim sobre reavivamento bem legal que tem a Bíblia, né? De uma forma que fica bem clara para o nosso entendimento. Ela aborda várias áreas no qual a gente precisa tá vendo isso junto, e a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos abrir lá em Neemias 8? Se for ler aí, você usa o meu microfone aqui, pode ser? Pode. Acho que esse está melhor. Vamos lá. Neemias 8, versículo 1 até o verso 3, né? Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça, em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote, e o mestre da lei, que trouxessem o livro da lei que o Senhor tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, e os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para todo o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. É isso aí. Pessoal, o que a palavra de Deus está falando aqui em Neemias é que naquele tempo não existia a Bíblia, né, como nós temos hoje, né? Naquele tempo existiam as leis que foram escritas por Moisés. Só que nem todo o povo tinha acesso às leis, né? As pessoas iam para o templo para poder ouvir a palavra de Deus, né, para receber o ensinamento. E lógico que iam aqueles que se interessavam em saber o que Deus pensava do nosso caráter, do nosso comportamento. E alguns eles pegavam e mudavam, né? Iam lá para ouvir. Só que mesmo assim era difícil ter um entendimento da palavra, né? Nem todas as leis que Moisés escreveu, algumas talvez viessem como clareza para a vida deles, para que eles pudessem praticar. E aqui Deus levantou essas pessoas
para que pudessem não só ler, mas pudessem também explicar. E você vai ler, você vai perceber ao longo do capítulo que Neemias, ele não estava sozinho, né? Ele estava com seus auxiliares para poder ler essas leis e a palavra de Deus para que o povo pudesse entender. E a gente tem alguns tópicos aqui que a gente vai abordar sobre o que o avivamento ele causa em nós, né? Só que antes de vir o avivamento, algumas coisas precisam acontecer, né? E uma das coisas que aconteceu foi que a gente cansou de ouvir esse mês, né? A palavra aqui é arrependimento. Não tem como a gente ter um avivamento ou receber o avivamento, perceber, se a gente não entender que algumas coisas precisam ser mudadas em nós, né? Mas além disso, tem uma das coisas legais, que é o interesse comum e o desejo de ouvir e entender a palavra de Deus, né? A gente vê lá no versículo 1, que ele fala que quando eles leram a palavra de Deus e o povo recebeu aquilo, gerou um temor e uma reverência, porque eles entendiam que aquela palavra era uma palavra de autoridade, que precisavam mudar coisas neles, né? E esse foi o primeiro tópico. O segundo foi que homens e mulheres, entendidos ou não, compunham a congregação, né? Seja o corpo. Eles estavam ali em pé, quietinhos, com atenção para ouvir a palavra de Deus. E não havia acepção de pessoas. O alimento da palavra era para todos os tipos e grau, escolaridade, se a pessoa era rica ou não. Ou seja, ali estava uma igreja reunida e não tinha importância em que escala eles estavam na sociedade, em que posição eles estavam na sociedade. Estavam uma igreja e eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. E isso é uma das coisas interessantes, quando nós estamos, né, no corpo aqui com a igreja e quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos que ela não escolhe, né, quem ela vai pegar. A palavra é lançada e ela chega de várias formas ao nosso coração, né? Às vezes você fala uma coisa e Deus fala contigo de uma forma e fala comigo totalmente diferente, né? A palavra de Deus ela é multiforme, ela tem essa capacidade, eu acho muito interessante. E às vezes também ela pode não falar com você, às vezes só vem uma palavra que vem para o ensinamento, né? Terceira coisa, o exemplo da liderança. Esdras fazia a leitura juntamente com seus auxiliares e os levitas, né? E Neemias. Ou seja, uma das coisas interessantes também é que as pessoas elas estavam lá falando, mas eles eram exemplos, né? Você podia perceber na vida deles que eles eram pessoas que mostravam com a sua vida e com as suas atitudes que eles eram pessoas mudadas, né? Elas tinham tido arrependimento. E uma das coisas que a gente vê no nosso meio hoje é que há muitas pessoas que pregam, que estão em conferências, estão em congressos, e às vezes a gente observa e admira essas pessoas, mas não conhece, né? E às vezes tem pessoas na nossa igreja, pessoas no nosso meio, que às vezes vêm falar a palavra de Deus, vêm pregar, vêm trazer um conselho, né, um ensinamento, e às vezes a gente não quer receber, né? A gente fica meio com restrição. E eu queria até falar um pouco mais sobre esse assunto, e vou pedir um pouco da opinião do Tauan, que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente está lá na nossa casa, no nosso secreto, que é uma das coisas importantes que todo cristão deve ter, né? Eu estava até falando sobre isso na pregação de quinta-feira, é que Deus ele tem algo para revelar através da sua palavra. E Ele só revela isso no secreto, né? Quando você está lá lendo a Bíblia. E uma das coisas que a palavra fala sobre ela mesma é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas você percebe que aqui no começo, num dos primeiros tópicos, falam que eles estavam ali desejosos em ouvir a palavra, e teve um momento que eles estavam chorando, né? E a gente falou sobre esse mês também sobre arrependimento, né? E confissão dos pecados. Uma das coisas que a gente tem no meio da célula é que em alguns momentos a gente precisa confessar uns pecados, né? Pedir um aconselhamento, e isso é meio ruim. Nem todas as pessoas se sentem à vontade para fazer isso. Mas a palavra de Deus fala que é para fazer isso, né? Se você só ouvir a palavra de Deus, ela vai te trazer fé. Mas você obedecer a palavra, você precisa ler, você precisa conhecer. Que nem às vezes a gente aborda um assunto e você fica entediado por aquela palavra, ela te traz mais vontade de servir a Deus, mas às vezes você tem um pecado aí dentro que você precisa expulsar ele, né? E às vezes é necessário você confessar. E, você tem o seu líder, você tem o seu pastor, e assim, dessa mesma forma que a gente está falando aqui, a gente quer desafiar vocês,
Sabe, se tem algo que te prende ainda a um passado, né, a uma velha atitude, que você possa tomar coragem, sabe, diante de Deus, pedir perdão. E às vezes tem coisas que a gente precisa confessar porque a gente precisa abandonar e sozinho a gente não consegue, né, Tama? E a gente precisa compartilhar isso. O desafio é você a procurar o seu líder, seu pastor, a pessoa que você vê na igreja que tem um potencial, uma pessoa madura e poder compartilhar com ela, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Desse desafio de abrir o coração, né? Incentivar essas pessoas a fazerem isso. Todo avivamento que nós vemos, né? Na verdade, você pode pesquisar aí na sua casa mesmo agora qualquer um avivamento da história, tanto na Bíblia quanto na história que nós conhecemos, né? Que você vai ver que nenhum avivamento começou sem arrependimento, né? O arrependimento ele é o ápice do avivamento. Por quê? Porque Deus ele não vai derramar o Espírito dele em um vaso sujo. Por exemplo, você não vai colocar um vinho muito caro numa garrafa Pepsi, né? Você não vai fazer isso. Por quê? Porque é algo caro, é algo nobre, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele não vai derramar esse mover na sua vida assim que você esteja de acordo, né? Com aquilo que a Bíblia fala. E um dos principais, assim, do começo mesmo, é o arrependimento, é você falar aquilo que você está sentindo, aquilo que você fez, porque muitas das vezes a gente se sente impactado, a gente se sente incomodado pela palavra, mas não há essa confissão, não há nenhuma atitude sua dizendo que você quer mudar, né? E o inimigo se aproveita disso. Você fala na sua cabeça, olha, beleza, eu ouvi essa palavra, glória a Deus, amanhã eu vou mudar. Eu vou mudar mesmo, eu vou colocar, vai ser um novo dia. Mas aí, se você não fizer nada, amanhã não vai ser um novo dia, vai ser um dia igual. Então, por que nós falamos que você precisa confessar, você precisa ter alguém para conversar? Você precisa ter alguém para te ajudar a caminhar para frente. Não é que isso vai te trazer o perdão dos seus pecados, não é isso. Deus ele derrama um perdão. Só que, para você ser liberto disso, você precisa dar um passo diferente. Porque se eu pegar o mesmo caminho todos os dias, eu vou cair no mesmo lugar todos os dias. Então é necessário que você dê um passo diferente, né? Não só fale, não só ore, mas você precisa ter esse passo diferente, né? Às vezes tem alguém só para encher teu saco, né? Falar, e aí, como é que você está? E aí, poxa, como é que você está? Está caminhando? Está andando? Deu uma caída? Como é que você está? Então, ter alguém para incomodar a gente, ter alguém para ficar puxando a nossa orelha, puxando o nosso ego, né? Incentivando, isso faz com que você chegue muito mais longe, né? Então, esse é um dos intuitos de você confessar o seu pecado. Esse é o principal intuito de você procurar alguém, para que você possa vencer, para que você possa ir mais longe. É isso aí mesmo, é bem por aí. E uma das coisas que a gente tem aqui na nossa igreja, que você deve perceber, é que quando a gente vai começar um culto, ou vai fazer uma abertura, vai iniciar uma pregação, e a gente sempre pede para que a igreja fique de pé, né, em reverência à palavra de Deus. E o povo fez isso naquele momento. Ou seja, isso não é só uma vontade nossa, de que a gente segue uma tradição, não. Quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente vai abrir o livro, né, e ouvir a voz de Deus, a gente tem que ter uma reverência. E eu acho muito legal. Tem igrejas que não fazem isso, né? Eu vim de uma que não tinha essa tradição. Respeito as que não fazem, mas é legal você ver a reverência do povo, porque muitas coisas têm deixado de lado com o tempo, né? E o povo, a Bíblia fala que eles ficaram de pé no seu lugar, né? Quietinhos, ouvindo a palavra de Deus com atenção. Eram homens e mulheres. E a Bíblia fala explicitamente que eles estavam das 7 da manhã até o meio-dia, né, durante 7 dias. Ou seja, eles separaram 7 dias para pegar o livro da lei e explicar para o povo, e o povo ia lá com vontade de ouvir a palavra de Deus, com alegria, porque eles queriam saber o que Deus tinha escrito, né, o que Deus falou através da vida de Moisés, né, usou a vida de Moisés para escrever as leis. Então, essa é uma das coisas interessantes sobre o avivamento, que você possa ter atenção, reverência sobre a palavra de Deus, é muito importante. Uma das coisas que houve também, houve louvor e adoração, né? Eles estavam ali junto com Neemias e Esdras, né? Neemias era o governador daquele lugar, né? E eles estavam com Esdras, né? Eles estavam o povo ali. Imagina você ter
Neemias, que era o governador, e Esdras, né, que era o escriba. Se eu não me engano, é isso mesmo? É isso aí. E Esdras era o escriba, e eles estavam junto ali com mais um bocado de homens, que eu não vou ler aqui, mas no capítulo 8, né, no decorrer dele, você pode ver lá. E eles estavam também fazendo louvores ao Senhor. Ou seja, era um culto, né? Podemos entender que era um culto. Eles estavam em cima de um estrado de madeira, né? Ele estava com a lei lá num púlpito, e ele estava sobre o povo, né? Um pouco acima do povo, para que todos pudessem ver. E ali ele leu a lei, ele fez louvores com os levitas, e o povo estava ali com atenção para receber. Um entendimento claro da palavra. Ou seja, era necessário que a palavra, além da lei ser lida, ela precisava ser explicada, né? Como eu falei no começo, muitos não entendiam, então eles pegavam e traduziam as leis, né? Eles falaram, olha, essa lei fala sobre isso, sobre que você não pode pecar, se você pecar, você vai, né, se afastar de Deus, e você vai ter que pagar por isso, oferecer um sacrifício. Então havia toda essa explicação, e o povo estava ali, né, ligado na palavra. E uma das coisas legais que foram abordadas foram isso, né? Vamos dar uma resumida. A leitura da palavra produziu vários resultados entre eles. Que o primeiro é a confissão, né? O arrependimento e a renovação do pacto. Ou seja, houve um reavivamento, né? Houve uma volta ao primeiro amor. E por último, houve alegria e contentamento, porque haviam ouvido e entendido a palavra de Deus, ficando em paz com Deus e nutridos espiritualmente. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos alimenta, né? Ela mata a nossa fome e ela mata a nossa sede. Eu acho muito legal falar sobre avivamento, porque avivamento é praticamente como você, quando se converte, né? Você está no primeiro amor, você está vivendo um avivamento pessoal, né? Você tem aquela fome, aquela sede, e você vê uma pessoa na rua, e você vai lá e fala de Jesus, você vê um poste assim parado, e você quer entrevistar o poste, você quer falar de Deus, e você não se envergonha, você não se cansa, e isso tem que ser constante nas nossas vidas, né? Jesus, ele está voltando, e nós precisamos estar cada vez mais incendiado por ele, né? Se você que está aí, está ouvindo, vendo essa mensagem, que você possa ser incendiado, sabe? Que você possa estar assim nos dias de hoje. Quando você vir para a igreja, esteja de coração, de corpo e alma e espírito naquele lugar. Não venha só por vir, né? Às vezes a gente vem até a presença de Deus na igreja de uma forma mecânica, ou de uma forma, só porque minha mãe mandou, ou porque não tinha outra coisa melhor para fazer. Jesus, ele fala conosco ali, e a gente fala, poxa, que bom que eu vim, né? Que bom que eu decidi estar aqui. Mas quando você sair da sua casa e você vir para a igreja, que você possa estar com essa vontade, né? Incendiado por isso. E uma das perguntas que eu tenho aqui para compartilhar aqui com Tauan, e para você mesmo, é perguntar se você já tinha ouvido e lido sobre esse avivamento nos dias de Neemias, né? Se você não ouviu, né, se você não leu, a sua opinião, o que você achou, né? E mais uma vez, eu incentivo você a ler esse capítulo na sua casa. Queria ouvir um pouco sobre a opinião do Tauan. Fica esse desafio, né, para você também. Talvez você nunca tenha lido, né? Mas você acabou de ver o mês inteiro sobre o avivamento, né? Então, o que você achou sobre isso, né? Coloca aí no comentário que depois a gente vai querer ver. Na minha opinião, cara, eu acho que esse capítulo da Bíblia de Neemias, o capítulo 8, é um dos capítulos mais que eu me identifico, porque isso aqui realmente é um culto, né? Como se você viesse para a igreja, como se, na verdade, tivesse uma cidade que não tivesse igreja há muito tempo, e aí, do nada, alguém decidiu, a gente precisa fazer um culto, a gente precisa fazer alguma coisa para essa geração. E eles fazem por conta própria, e as pessoas começam a ser tão impactadas com aquilo, que mudam a vida, né? Então, é como se a gente tivesse nos dias de hoje, as pessoas vêm para a igreja como se nada tivesse acontecido, não tem mudança, não tem nada, e é como se do nada alguém chegasse e fizesse isso, né? Então, é muito interessante porque ela vai de encontro com o nosso cenário atual, né? Para ter um avivamento, é necessário ter isso que teve aqui nesse capítulo 8. É ter corações querendo a transformação, não é corações
santos, né? Não é pessoas santas que acabaram de descer do céu. Não, até porque não vai existir pessoas que vieram do céu para cá para poder estar cultuando, né? Mas são pessoas que têm um coração sedento para transformação. São pessoas que querem ser transformadas, que querem ser mudadas, né? Então, quando tem uma geração que quer ser mudada, que quer se arrepender, que não quer viver mais uma vida de pecado, que luta contra isso, aí tem esse avivamento. Então, isso que marca esse capítulo, que é muito interessante, né? Para encerrar, uma das coisas que, quando há o arrependimento, né, quando a presença de Deus ela vem forte, e você sente que, meu Deus está ali, você olha para a sua vida e você vê que, poxa, caramba, eu ando errado e me afasto às vezes da presença de Deus, é que traz uma tristeza. Mas o legal é que eles falam aqui, os levitas, eles falam para o povo, falam assim, vocês precisam parar de chorar, porque vocês estão se reconciliando com Deus. Isso não é motivo de tristeza, isso é motivo de alegria, porque vocês entenderam que vocês estavam numa vida de pecado e vocês precisam se alegrar, festejar com isso. Ou seja, o arrependimento é isso, é você abandonar as velhas atitudes. Então, se você entende que você está em pecado, que você precisa de arrependimento, você deve se alegrar com isso, porque você entendeu o que Deus está falando. Para que isso, por que Jesus veio para a Terra? Né? Para nos livrar do pecado, né? Nos dar uma nova vida. Então, se alegre. Se alegre, porque a presença de Deus, ela traz alegria, né? Jesus Cristo é a nossa força, é o motivo da nossa alegria. Amém? Vamos orar? Já vou encerrar também. Amém? Feche seus olhos onde você estiver aí e ponha nas suas orações, sabe? Peça para Deus para que possa vir um avivamento, um reavivamento, que você possa reativar, né? Agora que nós podemos estar na igreja com o corpo de Deus, com o corpo de Cristo, que você possa, sabe, se entregar, você possa vir com mais fome e sede e não se prenda, né? Não é só por causa que a gente está com uma máscara no nosso rosto que a gente deve, sabe, ficar apáticos, né, preso. Venha para a igreja, se alegre, pule, né, peça perdão pelos seus pecados, sinta esse prazer e essa alegria de você ter de novo essa oportunidade de estar na casa de Deus. Amém? Senhor Deus, nós colocamos, Senhor Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos e queremos agradecer por ter a Tua palavra, Pai, como modelo para nós, um modelo, Senhor Deus, a ser seguido, porque nós precisamos cada vez mais Te servir, olhar para a Tua vida, Senhor Deus, e vermos que nós precisamos, Senhor Deus, ser mudados, ser transformados, Senhor Deus, e precisamos cada vez mais confessar os nossos pecados, Senhor Deus. Precisamos deixar para trás a nossa vida de pecado, uma vida, Senhor Deus, que ela não Te agrada, e entender que precisamos andar, Senhor Deus, alinhados contigo, Pai. Se for necessário, se sentimos fracos, Senhor Deus, para poder deixar um pecado, que nós possamos nos confessar, pedir um aconselhamento, podemos, Senhor Deus, contar com irmãos dentro da igreja que possam nos ajudar. E queremos cada vez mais estar próximo de Ti, Senhor Deus, estar próximo, Senhor Deus, da Tua presença. Senhor Deus, queremos ser incendiados pela Tua palavra, Senhor Deus, pelos louvores cantados, Senhor Deus, na Tua casa, os louvores cantados, Senhor Deus, nas células, Senhor Deus, porque entendemos que a alegria em Ti, a alegria não é momento, não são coisas, a alegria é um nome, é Jesus, e a nossa alegria vem do Senhor. O mais que o mundo esteja virado, o mais que haja dificuldade, Senhor Deus, nós queremos olhar para Ti, porque o nosso foco és Tu, Jesus, Senhor Deus. Nós Te amamos e agradecemos por ter a Tua presença dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. Falou, pessoal, fiquem com Deus.